na longa estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta.
voltar. Vamos plantar a terra farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Meus irmãos, que a paz de Jesus envolva todos nós. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. E hoje é dia de tratamento espiritual. Então vamos todos nós buscarmos um lugar tranquilo, silencioso, para que possamos ficar atentos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fechemos os nossos olhos e elevemos um pensamento. Senhor Jesus, estamos felizes, Mestre,
pois estamos junto a Ti. Auxiliai-nos, Senhor, a bem compreender as Tuas lições. Aliviai-nos do peso do dia, das tribulações, das dificuldades. Amparai os nossos ideais, Mestre Jesus. Queremos melhorar, queremos crescer, queremos ser bons cristãos. Envolva-nos neste momento e envolva a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Hoje nós vamos tratar do estudo sobre depressão e tormentos da alma, que é a aula 1 do tratamento, especificamente sobre depressão, raiva e ressentimento. Aqui tem uma fala de Jesus no início de Mateus, que Jesus fala: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 22. Bom, primeiro, antes de continuarmos, primeira coisa é entender o que é depressão. A depressão, ela, de forma geral, ela é um estado de tristeza profunda. Ela é um estado de... primeiro que ela está sendo atualmente uma chaga da humanidade. Estamos tendo também uma pandemia dos processos depressivos. E a depressão, ela é diferente de tristeza. Às vezes a pessoa pode ter uma tristeza vaga em determinado momento, mas a depressão não. A depressão é uma tristeza profunda e prolongada. É um abatimento moral, é um abatimento físico, é uma letargia. O que seria essa letargia? Uma falta de vontade de viver. É aquela pessoa que está vendo tudo cinza, que não está tendo vontade de viver, que não está tendo, que não consegue sair dessa situação de apatia, de abatimento moral. É uma tristeza indevida que se transfigurou em desânimo, obscurecendo na criatura o valor do trabalho. Então, essa tristeza, ela também se dá ela causa também um desânimo. E a pessoa que está no estado depressivo, ela perdendo essa vontade de viver, perdendo esse brilho, perdendo essa energia, isso também se reflete no trabalho. Então aquela pessoa ela fica com não seria uma preguiça, mas é uma apatia mesmo, de não ver nenhuma alegria em nada. Então a depressão ela é perigosa devido a isso. Para situar a depressão, a gente vai fazer uma abordagem histórica aqui da depressão através dos tempos. Primeiramente, a depressão ela foi tratada na Grécia Antiga, onde Hipócrates, que é chamado que é o pai da medicina, considerado o pai da medicina, ele colocava que a depressão ela partia de uma situação de melancolia. E essa melancolia passava por situação onde a pessoa ficava extremamente silenciosa, extremamente atormentada e triste. E essa variação desses sentimentos, dessa emoção que passava a pessoa, levava a pessoa à depressão. E no dizer desse período de Hipócrates, eles colocavam que
essa depressão na Grécia Antiga era a punição dos deuses aos seres humanos. O que seria isso? As pessoas eram punidas por Deus, aquelas pessoas que sentiam essa tristeza eram punidas por Deus e então ficavam dessa forma. Depois, passando também pelo século, toda a situação, tudo antes de Cristo, né? No século IV antes de Cristo, tem Galeno, que também era grego e também ligado à área de medicina. Ele colocava que a depressão, as enfermidades que eram derivadas, que causavam depressão, eram derivadas dos humores que as pessoas tinham. Esses humores, eles variavam nos chamados humores, dos 4 humores, que é a bilis negra, do sangue e do fleuma. Então, o que seria isso? As pessoas, elas poderiam ter depressão dependendo, por exemplo, o humor delas variavam de acordo se ela tivesse preponderância, por exemplo, para ser mais colérica, que era mais relacionada ao fígado, à bilis, ou então de ficar mais melancólica, que isso derivava da própria emoção do coração, ou então a questão também da consciência, né, daquela pessoa que poderia também sentir mais na consciência. Então, o sangue era responsável por essa disfunção. Então, isso vem de Galeno, né? Então, esses 4 humores, como que eles gerariam depressão se eles não fossem bem equilibrados? Então, aí já percebe que a depressão, ela vem de um desequilíbrio. Desequilíbrio, nesse período, eles consideravam um desequilíbrio desses 4 humores. Ou seja, nem tanto céu, nem tanto a terra, né? Então, hoje, muitos médicos colocam que a depressão causa também um estado de bipolaridade. Ou seja, aquela pessoa que está extremamente alegre em algum momento, uma alegria muito, muito exagerada ou extremamente triste. Então, onde falta esse equilíbrio, que era explicado nesse período por Galeno como o desequilíbrio entre o temperamento, o comportamento e os humores. E o principal, né, que causava depressão, ele vinha da bilis negra, que era o estado colérico da pessoa, que gerava, depois nós vamos falar daqui a pouco, mas que gerava, o estado colérico gera uma raiva muito grande, um descontentamento com tudo, e isso pode levar a pessoa também a estado depressivo. Depois, na Bíblia, também vem, especialmente no livro de Jó, vários exemplos desses estados, né, desse distúrbio que afligia incontável número de criaturas humanas, terrestres. Toda essa parte está no Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos de Obsessão. Na verdade, quando a gente fala da Bíblia, tem uma palestra do Divaldo que ele coloca o seguinte, que na Bíblia, muitas pessoas colocavam que a depressão ela veio desde a época de Adão, que desobedeceu a ordem divina, e isso foi gerando um processo pecaminoso. E culminou na Igreja Católica, que no século XIII, ele coloca o seguinte, que quem era melancólico, quem era deprimido, quem estava numa situação de melancolia, era considerado herege pela Igreja Católica. Isso foi no século XIII. E depois, isso tudo foi gerando situações de que a melancolia não era aceitável. Porque quem era melancólico não é porque não acreditava em Deus ou porque não era forte o suficiente. Tá? Isso é um problema muito sério, porque a pessoa, às vezes, ela não quer sentir depressão. Então, para sair desse discurso de quem está deprimido é porque quer. Tem tantos fatores psicológicos que a pessoa, às vezes, ela tem várias situações que podem levar à depressão, como também os fatores físicos, que é a falta da dopamina no cérebro. Então, aqui no tratamento, por exemplo, aqueles que vêm, né, que às vezes chegam deprimidos, eles têm que ter esse entendimento que aqui no centro espírita, aqui é um local que vai receber ajuda espiritual, mas também a pessoa tem que ter essa preparação para saber que ela tem que procurar um profissional, que ela tem que procurar uma ajuda fora disso também, porque talvez o problema dela também não é só
o problema espiritual, pode ser um problema físico. Então, o trabalho para a depressão, ele tem que ser um trabalho conjunto, abordando os vários fatores, o psicólogo, o psiquiatra e o espiritual. Bom, aqui tem algumas colocações também do livro Tormentos da Obsessão, que fala que a incidência do distúrbio depressivo, quantitativamente, ele é maior no sexo feminino. Aí eu fui pesquisar, que eu fiquei curiosa também, por que no sexo feminino, né? Então, é colocado que a mulher, nós mulheres, temos mais variações hormonais, temos mais questões até hormonais que favorecem, às vezes, a depressão. Temos vários exemplos, a depressão pós-parto, quando nós mulheres passamos pela situação da menopausa, a depressão pode ser causada também por essas questões. A depressão, ela perdura por semanas, meses ou até anos, se não é tratada convenientemente. Isso aqui é muito sério. Porque muitas das vezes, o que ocorre? A pessoa que está deprimida, a pessoa que está sofrendo, passando por isso, ela às vezes tem vergonha de se colocar como deprimida. Porque existe um estereótipo que a pessoa deprimida é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem força, é uma pessoa que não consegue. E a sociedade coloca isso. E quem procura um psicólogo ou um psiquiatra é porque as pessoas têm problemas mentais, a pessoa não precisa procurar, você consegue, você não precisa de procurar. E isso vai criando, isso volta lá nos primórdios da Igreja Católica, quando a pessoa que era melancólica era considerada como herege, porque não tinha fé em Deus. Isso é muito perigoso, porque na verdade, essa depressão, ela começa com um estado de tristeza. Pode ser uma tristeza momentânea, que depois ela vai se aprofundando. E se a pessoa não procurar ajuda, ela vai ficando nessa situação de apatia, aquela apatia que poderia ser cortada no início, ela vai se perdurando, e a pessoa chega num nível que é muito mais difícil de ser tratada. Então, muitas vezes, a pessoa fica por anos, por meses, numa situação total de falta de vontade de viver. Então, a depressão gera isso. Gera essa falta de vontade de viver. Aquela pessoa que não vê perspectiva. Aquela pessoa que não encontra ou não consegue encontrar uma solução para a sua vida. Isso é muito sério. Então, quando vier, né, mas como então que eu sei, né, que é uma pequena tristeza ou uma depressão? A pequena, todos nós seres viventes, passamos por tristezas, passamos por decepções, passamos por momentos ruins, sem exceção. E nós não podemos nos culpar por sentir tristeza. Nós não podemos nos culpar por sentir que estamos em algum momento ou outro, estamos passando por isso. A tristeza, quando ela é vista, quando ela é considerada de uma forma equilibrada, a gente sabe que a gente está triste hoje, mas ela vai passar. Rossandro coloca numa palestra dele que, por exemplo, pode ter uma família com 5 filhos, que passa por uma situação muito difícil. Cada filho vai encarar aquele problema, vai encarar aquela dificuldade de uma forma diferente. Então, isso também é do espírito, porque nós sabemos que não somos imortais. Então, essa tristeza, quando ela vem, ela tem que ser, primeiro, ela tem que ser considerada. Principalmente quando ela se estende com o tempo. A tristeza vem, a gente resolve, passa por uns momentos difíceis, sai dela e vai para frente. Mas quando ela continua nos fazendo sofrer, nos trazendo estado de melancolia, fazendo com que percamos essa vontade de viver, ela já virou um processo depressivo. E a depressão é tão séria que ela pode levar, no ponto mais alto dela, ela pode levar a pessoa ao suicídio, porque a pessoa perde a vontade de viver. Então, a falta de vontade de viver leva também a pessoa a um estado mais, por exemplo, de suicídio. Várias são as causas da depressão. Entre elas, primeiro, o próprio depressivo, né, nesse sentido mais que eu coloquei, né, daquela situação que a pessoa não consegue sair, né, que a pessoa está apática, que a pessoa não vê solução para o seu problema,
né? Isso também da imaturidade psicológica, no sentido que, principalmente nós temos a natureza de sermos muito imediatista, nós queremos que tudo seja resolvido no nosso momento, na nossa hora. Nós estamos vivendo uma sociedade muito ansiosa por tudo, nós temos uma dificuldade muito grande de esperar o tempo. Em Eclesiastes, tem uma leitura muito bonita, eu particularmente gosto muito, que fala: há um tempo para tudo. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher, há um tempo para se alegrar, há um tempo para se aborrecer, há um tempo para chorar, há um tempo para sorrir, há um tempo para tudo. Quando nós entendemos, buscamos entender essa questão do tempo, que todos nós temos um tempo, é como a vida, o processo da natureza nos leva a pensar assim. As estações do ano, uma sobrepõe a outra. Quando plantamos, nós temos que plantar, esperar nascer aquela semente, plantamos a semente, esperamos nascer a planta, cuidamos, depois ela vai demorar a dar frutos. Depois do fruto nós vamos colher. Então o que acontece? Nós somos, a questão dessa imaturidade psicológica, desse comportamento materialista, esses 3 pontos estão ligados a isso. Da gente não conseguir esperar o tempo certo para tudo. Nós não conseguimos ter essa calma interior. E aí vem maturidade psicológica, por quê? Porque aí nós somos como crianças birrentas, imaturas. Porque se eu quero agora, tem que ser agora. E aí gera outros distúrbios, gera outros problemas mais sérios, que é entre eles a raiva, o ressentimento, a rebeldia com Deus. Por quê? Porque não sabemos esperar. Porque achamos que temos que ser privilegiados, que não estamos preparados para sofrer, que achamos que a nossa vida aqui terrena é um parque de diversões, que nós não consideramos aqui como uma escola. E às vezes o sofrimento, ele vem na intenção também de nos ensinar. Isso vem decorrendo também do comportamento materialista. O comportamento materialista, ele é uma grande causa de depressão. O que é isso? Aquela pessoa que quer muito as coisas materiais, que busca muito as coisas materiais e que não consegue sair dessa alucinação de buscar só o material. Então, por exemplo, aquela pessoa que compra um carro, que tem condição de comprar um carro mais simples, mas ela não está feliz, porque ela vê um carro do outro, uma outra pessoa que é um carro mais caro ou melhor, não, o meu é ruim. Aquela pessoa que consegue às vezes comprar uma casa, não, mas a casa do outro é melhor. Aquela pessoa que nunca está feliz com o estado dela, aquela pessoa que está sempre querendo o que é do outro. Eu sou feliz se eu tivesse isso, eu sou feliz se eu tivesse aquilo. E coloca a felicidade toda nas coisas materiais. Isso o Rossan também coloca muito nas palestras dele, do perigo, dessa ilusão que nós vivemos devido às redes sociais. Que ninguém coloca nas redes sociais que está triste, ninguém coloca que é feio, ninguém coloca que está deprimido. O que as pessoas colocam? Como ele fala, o casal margarina, né? Propaganda de margarina. Todo mundo é feliz, casal não discute, não tem problemas familiares. Aí a pessoa cria uma ilusão que a vida dela é ruim. Porque nas redes sociais todo mundo é magro, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz. Isso gera problemas depressivos. Porque a pessoa não tem a maturidade psicológica para saber que isso é muitas das vezes, isso é uma ilusão, uma criação que a pessoa coloca ali para mostrar que é feliz. Mas a felicidade real, ela não está colocada ali, porque a felicidade real, cada um sente dentro de si. Aí vem também, junto a essas causas, vem as causas psicossociais, é justamente isso que eu acabei de falar. Aquela pessoa que não se adequa, aquela pessoa que sempre não está feliz com o que ela tem. Se eu queria ser mais rico, eu queria ser mais bonito, eu queria ter mais dinheiro, eu queria participar do grupo X ou Y. Aí ela não vai conseguir. Se ela não conseguir estar dentro, né, ela está infeliz. As causas socioeconômicas, que nós já falamos, que é a questão do dinheiro.
o dinheiro, será que se a gente fosse fazer uma pesquisa, será que todas as pessoas que têm dinheiro são felizes? Isso é uma ilusão. A gente vê vários casos de pessoas muito bem materialmente que suicidam, que não têm vontade de viver, que estão extremamente preocupadas se vão ser assaltadas, preocupadas em ter uma postura sempre de medo, sempre estão com medo de ser assaltadas, de ser ludibriadas, das pessoas que chegam até elas ser pessoas interesseiras. Enfermidades orgânicas. Enfermidades orgânicas é aquelas pessoas que não conseguem aceitar a dor, que não conseguem aceitar a doença, que não conseguem aceitar a dificuldade. Que às vezes vem um problema, aumenta mais aquele problema, porque não aceita. E a gente sabe, a medicina já está mostrando que várias enfermidades, doenças, elas vêm justamente do estado psíquico. Elas são causadas justamente pela nossa não aceitação, pela nossa rebeldia, pela nossa mágoa, pela nossa tristeza. Nós vamos gerando doenças. E essas doenças, muitas das vezes, ela quer nos dar um aviso. Ela quer nos dar um aviso para a gente mudar o rumo da nossa vida. E grande parte das pessoas não consegue aceitar a doença, não consegue aceitar a enfermidade, ou a enfermidade de uma pessoa querida da família. Não consegue. Substâncias entorpecentes, esse é uma fuga também, né? Tanto o álcool, o cigarro, as drogas, isso é uma fuga. Por quê? Esse é o ponto onde a pessoa não conseguiu lidar com os problemas dela. Então ela é como se meio que anestesia, porque anestesiando fica mais fácil, entre aspas, porque esquece que no outro dia o problema vai estar ali, o problema não vai mudar de lugar. Porque o problema, ele está dentro de cada um, ele não muda. O que tem que mudar é a nossa postura de acordo com aquele problema. Depois vem as enfermidades psicológicas e espirituais, que também pode ter o caso obsessivo, que é aquela pessoa que vem procurar o tratamento no centro, ela pode estar passando por um processo obsessivo. Claro que tem, nós sabemos que nós somos espíritos eternos. Se eu vivo triste, se eu vivo reclamando, se eu vivo em rebeldia, claro que eu posso atrair ali um espírito que está naquela faixa. Se eu estou usando droga, eu também posso atrair um espírito que está naquela faixa. E o suicídio, que é também decorrente do problema depressivo. Bom. Aqui vem mostrando a contribuição do espiritismo, que é quando eu coloquei da criança lá, birrenta, imatura psicologicamente, é talvez também essa falta do entendimento. O que somos, de onde viemos, por que estamos aqui? Quando nós pensamos assim, a gente sabe que o nosso espírito é eterno. Então, o espiritismo, ele vem como um processo libertador, porque ele nos mostra que a vida é eterna, que ela não se acaba com a morte. Agora, imagina a diferença, é como um pai que dá, o filho que recebe um brinquedo de um pai que dá o brinquedo e quebra aquele brinquedo, o filho fala assim, nossa, eu não tenho condição de ter outro. Aí ele vai desesperar. Agora aquele que recebe, mas sabendo que existe uma possibilidade futura de conseguir aquilo lá, ele vai entender. Então o Espiritismo é uma doutrina bendita que liberta as consciências, que liberta as pessoas desse mal, mostrando o entendimento. Que nós vamos passar por dores, nós vamos passar por dificuldades, porque aqui na Terra é uma escola, mas nós precisamos ter força, ter sabedoria, ter entendimento e despertar a consciência para poder sair dessa situação. Porque ele nos mostra que nós temos um propósito aqui, que nós somos seres imortais, que cada um constrói a sua individualidade, que não existe só aqui a Terra, não existe só esse espaço, e que nós estamos destinados ao bem, e que podemos nos considerar a pessoa mais miserável, mais inferior, que tem um Deus que nos ama igualmente, e que sabe do que cada um de nós precisa.
Então, esse é muito importante ter essa concepção espírita. A depressão e a raiva. O que seria essa questão da raiva? Como que é a associação da depressão com a raiva? Quando a gente fala de raiva, no livro Dores da Alma, ele fala o seguinte: raiva é não aceitar os obstáculos. Então, aquela pessoa que ela está totalmente com a mente obscurecida, a percepção obscurecida, e está atrelada a instintos agressivos, porque ela não aceita um obstáculo. Ela não aceita ser comparada, ela não aceita ser, entre aspas, inferior ao outro. Ela tem que ter uma situação de destaque. Isso também é fruto do orgulho, do ego. Lá no Evangelho fala, quando fala da cólera. O que é a cólera? A cólera é punida por suas consequências e ela é o extremo da raiva. Aquela pessoa que está totalmente desequilibrada, rebelde, não aceita a situação que está, não aceita a vida que está. Ao mal segue o mal, em André Luiz, Os Mensageiros. O que quer dizer isso? Quanto mais eu trazer essa raiva para dentro de mim, mais ela vai perpetuar. E vai gerar situações perigosíssimas. Porque a pessoa, quando ela está com raiva, ela ataca o outro, ela fere o outro. Então, aí também, e não é uma pessoa feliz, porque se você fere o outro, como que uma pessoa consegue ser feliz ferindo o outro? Ela não consegue. Chico falava que o maior doente é aquele que precisa ferir o outro para se sentir bem. Chico, em toda a sua sabedoria, falava isso. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Está lá em Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ressentimento. Raiva, depressão e ressentimento. O que é esse ressentimento? Também no livro Dores da Alma, fala que o ressentimento é uma expectativa que não se realizou. É um sentimento de rejeição, de mágoa. Uma pessoa que tem mágoa com o outro. E essa mágoa, ela vai gerando uma ferida que vai se avolumando e se transformando em ressentimento. Aquela pessoa que tem dificuldade de perdoar. Ele dá um exemplo, que é aquela pessoa que pega uma comida e coloca numa vasilha, certo? E aquela comida vai estragando com o tempo. E toda vez que ele encontra aquela pessoa que ele está ressentido com ela, ele abre aquela vasilha e mostra a comida estragada. Então, cada vez mais, a comida vai estar estragada, porque ele sempre está fazendo questão de voltar naquela situação. Chega um ponto que a pessoa gera uma mágoa tão grande que essa mágoa pode virar um câncer, pode virar um problema sério de saúde. Então, ele coloca também no livro Dores da Alma que é impossível nutrir a ideia de que nunca que sempre seremos contrariados. Então, nosso ego ainda, nosso orgulho é muito alto de achar que nós nunca vamos ser contrariados. Tanta mágoa como ressentimento, como a cólera, ela vem do orgulho. Daquela situação de que nós não podemos ser contrariados. Nosso ego ainda está muito alto. E a mágoa, ela vai se transformando em rancor, que vai se transformando em mais mágoa, aí a pessoa tem muita dificuldade de perdoar e ela vai gerando problemas seríssimos. E ela vai só assimilando cada vez mais essa mágoa, essa falta de perdão e vai atraindo cada vez mais doenças e com certeza isso gera também processos depressivos. Em Joana de Ângeles, ela fala: a depressão é semelhante à noite inopinada em pleno dia. É nuvem ameaçadora que tolda o sol. É tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. E o ressentimento é parecido ao mofo, que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia. Então, é uma colocação muito boa, né, de Joana de Ângeles, quando fala da questão do ressentimento. Qual que é a terapia? Qual que seria a solução? Qual que seria a maneira de tratamento desse ressentimento, dessa raiva? O perdão. O perdão aos outros, aquele que nos magoou, sabendo também que é uma pessoa cheia de imperfeições,
que todos nós que estamos aqui, que trilhamos caminhos diferentes, todos nós precisamos nos perdoar. E o principal, que é o auto-perdão, que ele coloca também, o Rossandro, quando fala nessa palestra, ele fala da necessidade do auto-perdão, de nós não nos punirmos demais, de nós termos um olhar amoroso para dentro de nós, de saber que estamos aqui, que somos seres imperfeitos, que as coisas ruins vão passar, que hoje é chuva, amanhã vai virar o sol, hoje está seca, amanhã a luz vai brilhar. Sair dessa energia, dessa faixa mental que nos deixa tão para baixo, que nos deixa tão triste. Além, né, dessa necessidade de a gente de ressignificar a nossa vida, né, trazer outro significado, sair do passado, não ficar atrelado ao passado. O passado é como se fosse a gente tivesse com um saco nas costas, bem pesado, e vai caminhando sempre levando esse saco. A gente sempre vai ficar remoendo, sempre vai ficar falando, e nós não vamos resolver isso. Chico falava que nós precisamos fazer sempre um novo começo. Isso dá uma melhora no nosso olhar. A gente mudar o foco do nosso olhar. Sair desse passado, se sofremos dificuldades, sofremos dores, se as pessoas nos magoaram, as pessoas deram o que elas podiam dar. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja filho, elas deram o que elas podiam dar. Então, a necessidade de sair dessa situação. Outros tratamentos, né, principalmente o centro espírita, que é uma bendita escola da alma. O centro espírita, porque nos traz esse entendimento nosso, da vida, da morte, do que estamos fazendo aqui, do que somos, para onde vamos, da necessidade de saber que as dores e o sofrimento é passageiro, que eles são necessários para o nosso burilamento. E Jesus é o terapeuta por excelência. Jesus é o maior psicólogo, Jesus é nosso mestre, Jesus é nosso guia. Ele é o maior terapeuta. A gente não consegue imaginar Jesus depressivo, porque Jesus estava sempre trabalhando. Jesus sempre estava enxugando a lágrima do outro. Então, talvez outra questão que temos que tentar buscar para vencer os processos depressivos é sair de nós e ir até o outro. É a prática da caridade, a prática do amor ao próximo. Não olhar só o nosso problema. Se a gente olhar para o alto, a gente sempre vai ver pessoas melhores do que nós, mas nós temos também que olhar para baixo. Que nós já avançamos. E que tem pessoa que está numa situação muito pior do que a nossa. E que precisa da nossa mão, que precisa do nosso amor, que precisa do nosso abraço. Não agora, daqui a um tempo. Né? Então, fazer essa mentalização, esse positivismo, essa fé, essa confiança, isso é importante. Obediência e resignação, está lá no Evangelho. Obediência, resignação, paciência e misericórdia. Está lá no Evangelho, tudo isso aqui. O que é obediência e resignação? Obediência é aceitar, e resignação é aceitar, às vezes, a situação que nós estamos. Não é aquela aceitação passiva, então tá, eu vou ficar aqui, vou aceitar e não vou fazer nada, não é isso. Aceitar, ter humildade para nos reconhecer pessoas imperfeitas, mas queremos melhorar. Kardec coloca, o verdadeiro espírito é aquele que está sempre buscando a sua melhoria, assim como o verdadeiro cristão, indo de uma forma mais ampla. Aceitar, ter humildade, saber que existe um mestre, existe Jesus que nos ama incondicionalmente, que está ali estendendo as mãos. Saber que a vida é uma escola, saber que as dores vêm e vão. Ter alegria, alegria de viver. Saber que a vida é uma oportunidade, saber que a vida, ela nos mostra um monte de possibilidade, um mundo de possibilidade, que o sol brilha, as flores trazem perfume. As pessoas deprimidas não conseguem apreciar uma natureza, não conseguem apreciar um cheiro de uma flor, o perfume de uma rosa. Por quê? Porque nós não deixamos, né? Nós não deixamos esse sentimento penetrar em nós. Nós estamos sempre tristes, estamos sempre sofridos, estamos sempre criando situação para nos lamentar. E a vida? O que é a vida?
Nós temos que ter esse olhar mais amplo. O que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Como eu sou bendito por ter tido a oportunidade da vida. Como Deus é maravilhoso por ter nos dado a vida. Ainda mais quando a gente sabe que o Espírito é imortal, que o Espírito é eterno. Que vai depender de nós a nossa melhoria, melhorar nossos problemas, melhorar o nosso orgulho, quebrar nosso orgulho, nosso egoísmo. A paciência. O que é a paciência? É o trabalho metódico de cada dia. Se hoje está ruim, amanhã está bom. Nós temos que ter paciência, obediência, resignação nesse momento que nós estamos vivendo agora. Tem muita gente ficando deprimido nesse momento agora porque não está conseguindo aceitar. Ou porque quer sair para a rua, ou porque tem que sair para beber, ou porque tem que sair para fazer uma coisa, porque a pessoa não consegue estar bem com ela mesma. E a paciência a paciência é o quê? Aceitar a situação. E entender que essa situação que nós estamos vivendo é necessária. É seguir as regras que precisam ser seguidas. Não colocar ninguém em risco. Pensar no nosso semelhante. Aí vem a caridade. Acolher aqueles que estão sozinhos. Mesmo que seja com oração. Mesmo que seja com um envolvimento, uma oração, uma mentalização. A paciência de que tudo passa, que é a paciência que o Chico falava. E misericórdia, misericórdia. O que é misericórdia? É nos apiedar do outro. Jesus era misericordioso, porque Jesus se apiedava. Jesus amava incondicionalmente. Jesus não olhava que essa pessoa era pobre, se era rico, se era branco, se era negro, não. Jesus tinha misericórdia. Misericórdia, ela necessita de ter amor no nosso coração, de ter envolvimento com o nosso semelhante. Misericórdia com a humanidade, misericórdia com aqueles que não pensam como nós, misericórdia com os que sofrem. E por fim, para finalizar, nós vamos fechar com chave de ouro com essa frase de Jesus, que fecha bem essa questão da necessidade de entendermos que temos um Cristo, que diz para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Com Cristo, a situação, com certeza, vai ficar mais suave. Não é os problemas que vão sair, é nós que vamos, com Cristo, conseguir ter forças e solução e auxílio para caminhar nas nossas dificuldades. Obrigada. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro,
Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.